Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E se você é novo, se inscreva aí embaixo, deixa também o seu like e ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade que sai nos vídeos diários com todas as atualizações do São Paulo Futebol Clube. Também peço para você me seguir no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolação, vamos pro vídeo de hoje, desejando aí uma boa sexta pra todo mundo que tá me assistindo. Deus abençoe o dia de vocês. E aí, galera, todo mundo tá acompanhando as informações aí dos bastidores do São Paulo que eu venho trazendo nos últimos vídeos. Esse ano tá complicado, hein? Uma eliminação muito precoce no Campeonato Paulista, ainda nas quartas de final, pra equipe do Água Santa e muita confusão nos bastidores. Caso de polícia, briga, diretoria, torcida, tem muita coisa acontecendo e hoje a gente vai trazer uma punhada aí de algumas informações novas para todos vocês. Primeiramente, depois dessa confusão no último treinamento, né, quando São Paulo se reapresentou após a eliminação entre Rogério Ceni e Marcos Paulo, havia informação de que Rogério Ceni continuaria e que o Marcos Paulo deixaria o clube, mas o jogador vai permanecer, assim como o treinador. Mas a diretoria vai analisar o clima que vai ficar agora os treinamentos, já que muitos jogadores não gostaram da maneira com que o Rogério Ceni abordou o jogador na frente de todo mundo e o clima pode ficar um pouco pesado, principalmente depois desta última eliminação. Portanto, a demissão do Rogério Ceni ainda não é algo descartado, tá bom? Quero saber o que vocês acham sobre tudo isso aí. E ó, falando sobre o caso de polícia, o América Mineiro quer a volta do atacante Pedrinho. Para quem não se lembra, o atleta atuou na última temporada por lá, depois saiu, né, para o futebol russo, onde está na equipe do Lokomotiv, emprestado ao São Paulo. Como o jogador está afastado este tempo aí, o América abriu as portas para o retorno do jogador. E aí, torcedor São Paulino, você é a favor ou contra esta negociação? Vocês acham aí que o Pedrinho continuaria no São Paulo, deveria continuar? Ou vocês acham que o jogador deve seguir aí novos rumos em sua carreira? Deixa nos comentários aí o que você acha, tá bom? Próximo assunto agora, muita gente vem falando sobre o Rigoni, né? O Rigoni que foi um jogador aí que esteve, né, de 2021 no São Paulo, atuou uma parte de 2022, foi negociado com o Rogério Ceni como treinador e muita gente até hoje ainda pede o retorno dele. O pessoal pergunta: "E aí, alemão, como tá a situação do Rigoni? Será que teria como ele voltar?" Galera, a situação do Rigoni nos Estados Unidos não está das melhores possíveis. O jogador está próximo aí de completar um ano sem balançar as redes. Nesta última terça-feira, a sua equipe foi eliminado aí na, acho que é Conca Champions o nome, se eu não estiver enganado, é equivalente à nossa Libertadores aqui, para um time do Haiti com jogadores amadores, né? Muitos jogadores não conseguiram visto para atuar por lá, o time mandou alguns jogadores amadores e eliminaram a equipe do Austin, que é justamente a equipe do Rigoni. Portanto, a sua fase não é boa, mas eu particularmente sou muito fã do Rigoni, gostaria sim do jogador voltando a vestir a camisa do São Paulo, foi um grande jogador quando esteve por aqui, passou por um mau momento, assim como alguns jogadores passam, mas na minha opinião ele não era um queridinho do Rogério Ceni e por isso ele foi queimado. Porque se a gente for pegar exemplo, o Léo Pelé joga mal e continuava, a gente pega exemplo do Pablo Maia que joga mal e continua, o David joga mal em todo o time que o Rogério Ceni tá e é titular, o Nestor e alguns outros jogadores que são queridinhos pelo Rogério Ceni aí, o Alisson. Galera, então se a gente for puxar o Rigoni pro nosso elenco atual, o Rigoni é 15 vezes melhor que o Alisson, o Rigoni é 20 vezes melhor que o David e ele, na minha opinião, seria mais proveitoso. Então, para todo mundo que pergunta, a atual situação do Rigoni é a seguinte: quero saber se você gostaria do Rigoni voltando ao tricolor ou se você acha aí que não seria uma boa contratação. Uma informação boa agora é que nós temos um retorno confirmado, né? Uma notícia muito boa. O Igor Vinícius passou pela cirurgia, né? Cirurgia de pubalgia para corrigir todos esses problemas que o jogador vem tendo aí e tudo mais. A cirurgia foi bem sucedida e o jogador já vai iniciar o seu tratamento. Então, o Igor Vinícius é uma boa notícia nesta semana, vamos dizer assim, de uma maneira certa quanto turbulenta, né? Muitos problemas no São Paulo, muita coisa acontecendo, mas a cirurgia do Igor Vinícius correu tudo bem. Muita gente vem falando também sobre a cirurgia do Wellington, né? O São Paulo ainda não descarta essa cirurgia, o jogador teve um problema no tornozelo, né? O São Paulo vem tentando fazer um tratamento para que não haja, né, a necessidade de uma cirurgia, mas pode ser que isso aconteça sim, tá bom, galera? Então pode ser que o Wellington também passe por uma cirurgia. Esse prazo de 20 dias aí vai ser bom para o São Paulo. Obviamente a gente queria e gostaria de estar disputando e ser campeão paulista, mas vai ser bom aí para a gente recuperar alguns de nossos atletas, né? O Igor e o Diego Costa e o Arboleda, como, né, jogadores estavam à disposição aí já para esse último jogo, né? Então daqui 20 dias todo mundo vai estar com as plenas condições
físicas. Mas eu ainda falo e sempre falo, continuo falando aqui, eu acho um erro tremendo, né, a gente continuar com o Rogério Ceni no comando técnico do São Paulo. Eu sempre falo, mano, como jogador é o melhor e o maior que eu já vi com a camisa do meu clube. Mas como treinador, ele ainda não conquistou nada, ele tá impedindo ainda, na minha visão, a gente de conquistar alguns títulos com alguns erros grosseiros, né? Então, muita coisa acontecendo. Eu quero saber a opinião aí de todos vocês sobre essas informações. Essa janela de transferência aí vai se encerrar dia 4 de abril, né? Tem uma janela aí que os clubes podem inscrever alguns jogadores para a primeira fase das competições, como por exemplo a Sul-Americana, né? E aparentemente São Paulo não vai fazer nenhuma movimentação neste primeiro momento. Pode ser que, de acordo com algumas necessidades, o São Paulo faça alguns investimentos, mas a princípio o São Paulo não fará nenhum investimento. O São Paulo trabalha para recuperar os seus jogadores de lesão, então com todo mundo à disposição, o São Paulo tem um elenco sim que pode ser bem trabalhado, mas aí a gente bate na mesma tecla de novo, precisa de um treinador, porque não é possível que o Marcos Paulo não jogue, não é possível que o Marcos Paulo não seja melhor que o Alisson, por exemplo, que o David, por exemplo. O David chegou e foi titular no mesmo dia. O Alisson não fez pré-temporada, eu não sei até hoje o motivo, né, do que ele não estava, foi motivos pessoais. O Alisson não fez pré-temporada e quando voltou, teve oportunidades, inclusive em jogo importante, inclusive como titular. Então, qual critério é utilizado pelo David e pelo Alisson? Qual critério é utilizado pelo Erisson, por exemplo, que chegou, teve oportunidades como titular, teve uma lesão, mas continuou tendo oportunidades? Então, qual que é o critério utilizado que não dá oportunidade para o Marcos Paulo? Qual é o critério utilizado que não dá oportunidade para o Gabriel Neves? A gente fica nessa aqui, né, galera? A gente é a torcida aqui e a gente realmente não entende. Aí o Rogério Ceni fala de falta de intensidade e tudo mais, mas não adianta o cara ter intensidade, correr o campo inteiro, o jogo inteiro, mas não ser bom. É a mesma coisa que você pegar uma pessoa que não joga bola, botar ela bem fisicamente, treinar ela todo dia e colocar ela dentro de campo. Ela não vai saber de tática, ela não vai ter técnica para jogar. Então, não que esses caras não saibam, não que não tenham, mas são jogadores ruins, são jogadores de clubes de menores expressão do que o São Paulo. O São Paulo é lugar de gigantes. E o São Paulo aceitando esse tipo de comportamento, aceitando esse tipo de jogadores, aceitando esse tipo de treinadores, de filosofia, o São Paulo está se apequenando cada vez mais. É por isso que o São Paulo está nesta fase terrível de muitos anos sequer brigar por títulos, de muitos anos sequer ganhar títulos. Então, com esse pensamento, com essa filosofia, realmente fica difícil. E piorou. Com estes jogadores vai piorar. Então, se o Alisson continuar sendo titular, se o Rogério Ceni continuar sendo técnico, se o David continuar jogando, a gente não vai ganhar nada. E ó, o pior de tudo, a gente vai brigar para não cair. O São Paulo tá escapando pelas beiradas, tá assim como o Santos, assim como algumas outras equipes aí. Mas se não houver uma mudança radical, aí o pior vai acontecer com o São Paulo. A gente está escapando, a gente está brigando aqui nos últimos anos, mas parece ser uma coisa inevitável, tá bom, galera? Então, quero saber a opinião de todos vocês. O vídeo de hoje vai se encerrando, mas não esquece de dar uma moral pro nosso trabalho, tá bom? Curte esse vídeo, deixa o like. Pra você que é novo ainda, não se inscreveu, se inscreve agora e também ativa o sininho de notificação. Eu vou ficando por aqui, volto amanhã com mais novidades. Fiquem com Deus, um abraço, valeu!